aproveito e digo para você que está em casa: investe na sua criança. O maior investimento que você pode fazer para seu filho é ensinar ele, é mostrar a ele o reino de Deus. Vamos ministrar a palavra do Senhor nesse momento. Nós temos alguns minutos e eu quero aproveitá-los. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta para a igreja aqui representada e para você que está em casa: como está sua vida? Diante dessa pandemia, diante desse tempo que estamos passando, diante desse período do mal, diante dessa grande atrocidade que está acontecendo não só em nossa cidade, mas no mundo inteiro, milhares de pessoas têm sido ceifadas por conta dessa enfermidade e muitos males em outras áreas têm também atingido a humanidade. Eu faço uma pergunta para você: como está a sua vida? Se a gente fosse dar oportunidade aos que estão aqui presentes, com certeza cada um iria contar a sua história. E eu não tenho dúvida, talvez tivesse alguns que tivessem uma história até bonita para contar, mas eu tenho certeza que muitos iriam contar dentro da sua história: perdi um amigo, perdi um parente, perdi uma pessoa muito próxima, a minha família, eu estou passando por algumas dificuldades, em algumas áreas. Eu sei que essa é a história da maioria. Diante dessa situação, diante dessa nossa pergunta: como está a sua vida? Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe: que nós, seres humanos, somos levados, somos conduzidos, somos ensinados, que a nossa vida, ela se limita a essa esfera terrena. A maioria, as pessoas se preparam e preparam os outros para esse mundo terreno. Mas eu quero dizer para você que o professor dos professores, o Senhor dos senhores, o Senhor Jesus, Ele nos chamou a atenção sobre a nossa vida, de uma forma muito impactante. E eu tenho certeza que o que Jesus disse, que ficou registrado a respeito da nossa vida, vai com certeza falar forte ao seu coração. Eu vou pedir que coloque na tela para que você possa acompanhar a leitura. Lucas capítulo 12. Eu quero que você preste atenção ao versículo de número 15. Palavras do Senhor Jesus. Lucas capítulo 12, versículo de número 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Olha que palavra de Jesus. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nós somos ensinados, como eu disse e repito, nós somos levados a ter uma noção de que a vida se limita à esfera terrena. Se isso fosse verdade, meus irmãos, eu digo para vocês com toda certeza, Jesus não teria vindo aqui a este mundo. Porque os problemas terrenos, Ele resolve de lá. A história nos mostra que o povo de Deus, que saiu do Egito, cerca de 2 milhões de pessoas, que foram conduzidas para o deserto, 600 homens, sem contar mulheres e crianças. A gente pode chegar aí aproximadamente a 2 milhões ou até passar. Essas pessoas passaram na terra 40 anos, sua sandália não se estragou, sua roupa não se estragou e não morreu ninguém de fome. Se o problema do homem fosse esfera terrena, Jesus jamais teria vindo aqui a esse mundo. O nosso problema é muito mais sério do que a gente pode pensar. É muito mais sério do que você aprendeu na escola. É muito mais sério do que você aprendeu com o mundo. É muito mais sério do que os pensamentos filósofos que existem no mundo. Jesus veio aqui porque nós temos um problema muito sério que chama-se a eternidade. Nesse texto aqui, o Senhor nos fala a respeito de 2 homens, 2 irmãos que foram a Jesus para que ele resolvesse um problema dele financeiro. Jesus chama eles, seus discípulos, fez questão de que ficasse registrado essa história. A gente vai meditar nela nesse momento.
nesse contexto de Lucas capítulo 12, versículo 13, diz assim: nesse ponto um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. A gente sabe, essa história de herança é uma história antiga e ela é atual e ela vai continuar sendo. São muitas e muitas brigas, são muitas e muitas mortes por causa de herança, por causa de bens. Por causa de bens, nós conhecemos história de pai que mata filho, de filho que mata pai, de irmão que mata irmão, de mulher que mata marido, de marido que mata mulher. A gente sabe essa história por conta de bens. E essa história é antiga, essa história é atual, essa história é futura. Só muda os personagens. Esse homem se aproximou de Jesus e sabia que ele tinha autoridade e tinha poder. E ele disse: Senhor, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. 14. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? E aí Jesus começa a falar, começa a ensinar para eles também que estavam ali juntos, e para nós, e para todas as pessoas. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vou falar em bens. A gente sabe que a riqueza ela é muito traiçoeira. Segundo o Senhor, usando o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 6, ele nos dá um conselho muito profundo, e ele nos chama a atenção de algo muito sério, por conta de bens, por conta de dinheiro. E está escrito no versículo 6: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Versículo 7: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Versículo seguinte: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Por quê? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Olha aqui a advertência de Jesus. Ele está nos mostrando, Ele está nos falando, Ele está nos dizendo que as coisas materiais não devem ser prioridade em nossas vidas. Que os bens materiais, que aqueles que amam a riqueza, aqueles que amam o dinheiro, o amor ao dinheiro, o amor a essas coisas, é a raiz de todos os males. Conta uma história, preste atenção por favor. Conta uma história que dois amigos de criança, dois mendigos, eles não tinham nada, mas eles se conheceram como amigos de ruas e foram crescendo juntos e vivendo juntos durante muitos anos de sua vida. E viviam pelas ruas, perambulando e pedindo e suplicando, e não tinham de que viver, e viviam naquela miséria, que é a miséria de um mendigo. A gente sabe como é que é. Um determinado dia, na beira de um rio, eles acharam uma corrente. E os dois começaram a puxar a corrente, começaram a puxar aquela corrente, e de repente, no final da corrente, havia um baú grande, cheio de ouro. E os dois, de repente, mendigos, ficaram ricos. E os dois ficaram sem saber o que fazer com tanto ouro que havia dentro daquele baú. Tentaram levar, mas não tinham força, porque eles estavam com fome. Um deles disse para o outro: pega uma moeda, vai na rua, compra alimento, traz para que a gente possa comer e levar para casa essa riqueza. O outro saiu e no meio do caminho parou e disse: e se ele levar o baú com a riqueza? E se ele levar o ouro? E se ele carregar o ouro? Não, mas ele é meu amigo há muitos anos, eu vou. Chegou na rua, comeu, trouxe alimento para ele. Quando ele chega, procura o amigo. Cadê o amigo? O baú está, o ouro está, mas o amigo não está. E ele fica gritando pelo nome do amigo. E quando ele menos espera, ele é agredido pelas costas e ele é assassinado. O amigo havia projetado: com esse dinheiro dá para a gente comprar muitas casas, mas eu ficando com tudo, dá para eu comprar uma cidade. Matou seu amigo por conta da riqueza. Parou, se alimentou com o alimento que seu amigo havia trazido,
e disse: agora eu vou levar para casa o baú, porque eu estou forte. De repente ele começou a passar mal e morreu. O seu amigo comprou alimento e colocou veneno para que ele comesse e morresse e ficasse ele sozinho com a riqueza. Resultado, os dois morreram e a riqueza ficou. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus nos chama a atenção que a nossa vida não consiste nos bens, não consiste nas coisas materiais. E para que a gente possa entender, Jesus nos conta uma parábola. Parábola é uma ilustração de uma verdade. Parábola é uma ilustração de uma verdade, é uma lição que Jesus nos quer passar. Versículo 16. E Jesus lhes propôs esta parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância. E esse homem arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Então disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. O homem falando para si: eu tenho muitos bens, eu tenho muita riqueza, eu tenho como viver tranquilamente, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, minha vida está tranquila, eu agora posso fazer o que eu quiser. Tenho dito, nós estamos numa fila. Eu estou nessa fila, você está nessa fila. A gente não tem como sair dessa fila, a gente não tem como mudar de posição nessa fila. E se você observar nessa fila, durante esse ano que se passou, nós perdemos muitos irmãos, perdemos muitos amigos, perdemos muitos parentes. Recentemente eu estava orando e de repente eu mudei minha oração. Eu disse: meu Jesus, eu tenho que mudar minha oração. Eu tinha 2 irmãs e eu sempre orava: Jesus, minhas irmãs. Quando eu disse Jesus, minhas irmãs, a ficha caiu. Uma irmã dormiu no Senhor, eu agora só tenho uma irmã. Até a minha oração agora é diferente. Jesus, olha para minha irmã, não é para minhas irmãs. E eu sei que muitos que estão aqui, e eu sei que muitos de vocês que estão em casa perderam parentes, perderam amigos. Eu sei que muitos que estão aqui, muitos que estão em casa, talvez esteja com algum internado, com algum perto de partir. Sabe por quê? Porque a nossa vida ela é limitada. Por isso que Jesus nos contou essa parábola. No versículo seguinte, Jesus diz, no versículo 20: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens feito, para quem será? Louco, quem anda nesse mundo se preocupando apenas com as coisas materiais, Deus chama ele de louco, porque ele está vivendo uma utopia, ele não está vivendo a realidade da vida é esta: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as coisas materiais que são necessárias, o Senhor vai providenciar. Nosso objetivo principal é nossa vida eterna. Louco, esta noite pedirão tua alma. Jesus disse isso àquele homem: louco esta noite, porque aquele homem estava agindo como louco. Mas se fosse a você que está servindo ao Senhor, se fosse a você que está servindo a Deus, ele dizia assim: ei, bem-aventurado, hoje é o teu dia do encontro com Deus. Há muitos que só se preocupam com coisas materiais. Eu quero chamar a sua atenção, eu quero chamar a atenção da igreja, porque existem muitas portas semelhantes a essas, existem muitos lugares chamados de igrejas, sim, existe, mas algumas delas são coisas que a gente tem que estar atento. Nem todas as portas que estão abertas falando em nome de Deus estão preocupadas com as coisas materiais, com as coisas celestiais. Uma boa parte delas estão preocupadas apenas com as coisas materiais. E olha o que é que o Senhor diz, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 17 até o 21. Escuta, veja na tela o que é que o Senhor nos diz. Filipenses 3, 17 em diante: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo modelos que tendem nós. Pois muitos, irmãos, abra seu ouvido, amigo,
Pois muitos andam entre nós, nos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz, que são inimigos de Cristo. Por quê? Porque o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Como está a sua vida? Talvez você fosse responder tudo sobre a sua vida terrena. Talvez você fosse falar tudo sobre a sua vida terrena. Mas se você chegar para alguém que está preparado espiritualmente, e você pergunta a ele como está a sua vida, ele vai dizer: muito bem, minha vida está muito bem, embora pode estar tudo acabado, pode tudo estar destruído na terra, mas ele vai fazer feito aquela viúva. Como está? Está tudo bem, minha vida está nas mãos de Deus, eu posso fechar os olhos hoje, minha vida está com Deus. Olha o que é que está escrito, preste atenção ao que o Senhor nos diz nesse texto, Filipenses 3, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Você crê em Jesus? Você que está em casa, que crê em Jesus, escuta, toma posse, versículo 20. Nossa pátria está nos céus. Você que crê em Jesus, você que invocou Jesus como Senhor, como Salvador, nós somos peregrinos, não temos pátria aqui na terra, temos uma nação sim, nascemos aqui no Brasil sim, mas aqui não é nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará esse corpo, versículo 21, que transformará esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Você crê em Jesus? Então seu lugar não é aqui, meu. Você crê em Jesus, seu lugar não é aqui. Conta uma história que um grupo de jovens foram visitar um sábio, um homem de muita sabedoria, e aqueles jovens viajaram quilômetros até chegar na casa daquele sábio para aprender algumas coisas. E de repente aqueles jovens entram na casa daquele sábio e percebem que não tem quase nada na casa do homem sábio, inteligente, falado no mundo inteiro. E eles ficam inquietos e perguntam àquele sábio: cadê os seus móveis? Cadê os seus bens? Aquele sábio olhou para ele e disse: cadê o de vocês? Cadê os bens de vocês? Perguntou para eles. Não, nós estamos aqui de passagem. O sábio responde: eu também estou aqui de passagem. A minha pátria está nos céus, a minha mansão está nos céus, a minha cidade está nos céus. Devemos viver, devemos trabalhar, devemos lutar, devemos fazer tudo aqui na terra, mas a prioridade é os céus. A prioridade é as coisas de Deus. A prioridade é Deus. A prioridade é Deus. Por isso que Jesus disse: aquele que não deixar mãe, pai, filho, mulher, casa, bens, por amor de mim, não é digno de mim. Não é que a gente vai abandonar a família, não. É prioridade. É primeiro lugar na nossa vida Jesus. É prioridade em nossa vida, é Deus. É prioridade em nossa vida, as coisas de Deus. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens feito, para quem será? Para quem será? Quem se preocupa só com as coisas terrenas, quem se preocupa só com as coisas materiais, quem dá prioridade a essas coisas, Deus chama ele de louco. Sabe por quê, irmãos? Porque a morte não é o fim. Existem alguns defensores, existem alguns grupos religiosos, e no mundo tem muitos deles que dizem que não existe lago de fogo, que morreu, acabou. Irmão, se isso fosse verdade, para que Jesus veio aqui? Irmão, se não existisse vida além da morte, para que Jesus veio aqui? Pensa nessa pergunta. Para que Jesus veio aqui? Ele veio nos salvar de uma grande morte.
Ele veio nos salvar do lago de fogo. Ele veio nos salvar da morte eterna. Olha o que está escrito, Hebreus 9, 27. Ao homem está determinado, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da morte segue o juízo. Se não existisse vida depois da morte, para que ressuscitar? Para que enfrentar um juízo? Para quê? Qual a finalidade se não existe vida depois da morte? Louco, esta noite pedirão tua alma. Quer queira, quer não, todos nós vamos comparecer diante de Deus. Quer queira, quer não, Jesus disse que uns vão ter vida eterna, que outros vão ter vergonha e desprezo eterno. Quer queira, quer não, o lago de fogo está lá para todos sempre. E é dele que Jesus veio nos livrar. É dele. Não é da morte física, porque da morte física morrem todos. Morrem todos, com algumas exceções que o Senhor teve um papel e tem um papel importante com eles, mas é pouquíssimas. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens feito, para quem será? Como está a sua vida? Sua vida não se limita às coisas materiais. Sua vida material, ela se limita a 70 anos, talvez 80, talvez um pouco mais. E o que é que você vai ter depois de 60, 70, 80? A própria palavra nos responde: canseira e enfado. Se você conseguir chegar lá, se você for um privilegiado que consiga ultrapassar de 60, de 70, de 80, de 90, de 100, você que tem pai, você que tem mãe, você que tem algum conhecido seu com 80, com 90 anos, observa o que é que tem ali de vida. Observa. Qual é a qualidade de vida que tem? Dependente. A maioria nem suas necessidades fisiológicas faz só. Que vida é essa? Agora Jesus disse: eu vim, para que você tenha vida e a tenha com abundância. Eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Quantas e quantas cerimônias eu já participei. Quantas e quantas pessoas você já viu, você já conhece, que partiu para o outro lado e levou o quê? E levou o quê? E leva o quê? Dependendo do tipo de morte. Se foi alguém que foi morto por algum bandido, e esse bandido teve o trabalho de cavar e de enterrar, nem roupa sequer, ele foi enterrado. Sabia disso? Sabia que tem muitos que morreram no mar e nem sepultamento tiveram? Essa vida aqui é passageira. É como canta porque ficou aí gravado o saudoso Afonso Augusto: ó passageiro deste mundo passageiro, passa para o lado de cá. Esse lado de cá que ele se refere é o lado de Jesus. Passa para o lado de Jesus. Com Jesus nós temos vida eterna. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra, eu lhe dou vida eterna. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tu crê nisso? Quer que eu devo fazer? Destruir meus bens? Não, de maneira nenhuma. Se Deus te deu bens, desfruta. Desfruta com a tua esposa, desfruta com teu marido, desfruta com teus filhos, desfruta com a tua família, desfruta com teus amigos. Investe no reino de Deus, que é o maior investimento que alguém pode fazer, é no reino de Deus. Quando eu falo em investimento no reino de Deus, eu me lembro de um homem chamado Jairo. Desculpem, eu me lembro de um homem chamado Centurião, um romano. Os judeus chegaram para Jesus e disseram: Senhor, esse homem é digno que o Senhor atenda a ele. Ele construiu com os seus bens a nossa sinagoga. Investiu no reino de Deus. O que é que nós temos investido? O que é que nós temos feito? O que é que nós estamos fazendo pelo reino de Deus? O que é que você tem feito?
Ou você só está feito aquele, guardando. Sim, para quê? Para quem? Para você? Não. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Tu nem sabe para quem fica. Tu nem sabe para quem fica. De repente tu pode pensar que ficou para tua filha, ou ficou para o teu filho. De repente pode pensar que ficou para alguma, e de repente vê alguém, tomou, levou, e tu nem sabe para quem ficou. Jesus diz no versículo 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Eu louvo a Deus pela vida de homens como Messias, como o nosso irmão Napoleão, que se predispõe em serem diáconos, em estarem prontos para servir ao Senhor, em dedicar parte do seu tempo. Eu louvo a Deus pela vida desses diáconos, eu louvo a vida pela vida desses obreiros, dessas obreiras, de homens e mulheres, não só de nossa igreja, mas de muitas e muitas outras igrejas por aí, que se predispõem em servir a Deus, em trabalhar no reino de Deus, em se envolver na obra de Deus, sem estar pensando em nenhum fim lucrativo. Por quê? Por amor, por gratidão, pelo que Jesus fez, pelo que Jesus faz, pelo que Jesus fará. Não é pensando em bens materiais. Se vier, amém, glória a Deus. Se Jesus mandar, desfruta. Se Ele deu a você, desfruta. Usa. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eu não me lembro o ano, talvez Manel estivesse comigo, eu não estou lembrado se ele estava comigo. Talvez Aguinaído estivesse comigo, eu não estou lembrado se ele estava comigo naquela noite. A gente estava no Recife, num congresso. E de repente o pastor conta uma história de um homem que juntava dinheiro. E a história narra que ele tinha um empregado, e esse empregado era um empregado muito servil, ele ajudava e fazia tudo por ele, era uma pessoa atenciosa, e de repente esse homem morre. O empregado casou com a mulher, resultado, o empregado chegou a dizer: eu pensava que trabalhava para o meu patrão, eu trabalhava para mim e nem sabia. Para quem tu vai deixar? Quantas mulheres que poderiam desfrutar aqui na terra uma vida boa, uma vida maravilhosa que Deus lhe deu. Aí ela vai e guarda, morre o marido, arruma outra, e a outra vai desfrutar do que ela poderia ter desfrutado. Deus deu a ela, mas ela não quis, a outra vai desfrutar. A mesma coisa é o homem também. Se Deus te deu, não vá jogar fora, não vá desperdiçar, não. Mas use com sabedoria. Use com sabedoria, use o que Deus lhe deu, porque você não vai levar nada. Hoje, se pedir a tua alma, o que é que tu vai levar? Por isso que o Senhor disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Bens materiais, é ótimo. Se Jesus mandar, claro que eu quero. Se Ele mandar, receba. Não rejeite. Agora não seja como muitos que usam de todas as artimanhas, que usam de todos os meios ilícitos, como diz Paulo a Timóteo. Alguns, querendo ficar ricos, cometem todo tipo de atrocidade. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu vou terminar porque o tempo está passando. Como está a sua vida? Eu não sei como está a sua vida, mas eu vou terminar lhe dando um conselho. Salmo 37, versículo 4 e 5. Salmo 37, versículo 4 e 5. Eu vou terminar com esse versículo para você, como conselho. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor Jesus. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Confia nele, e o mais Ele fará. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe com o dia de amanhã. Entregue sua vida a Ele. Ele vai cuidar. Ele cuida do hoje, Ele cuida do amanhã. Ele é o Senhor e Ele nos recomenda: não andeis ansioso por coisa alguma. Você não sabe o dia da manhã. O amanhã basta o seu próprio mal. Estamos aqui nessa noite. Eu poderia citar aqui tantos irmãos nossos que já partiram. Amanhã vocês vão citar o meu nome. Amanhã eu vou ver aqui outros que partiram também. Nossa vida aqui é passageira. Nossa vida aqui é passageira.
O Senhor quer que a gente se prepare em que sentido? Entrega a tua vida ao Senhor Jesus, confia nele e o mais Ele fará. Não sei se tem aqui alguém ainda que não entregou sua vida a Jesus. Se tiver aqui alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, meu amigo, você pode viver aqui na terra 60, 70, 80, 90, 100, pode até chegar a 100, pode até passar. De vez em quando a gente escuta alguém no mundo, olha, tem uma pessoa ali que tem mais de 100 anos, pode. E daí? Se morrer sem Jesus? E aí? O que é que lhe espera? Você que está em casa, se você não entregou sua vida a Jesus, pense, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Quando Deus fala sobre a salvação, quando Deus fala a respeito da salvação, usando o apóstolo Paulo, ele não diz amanhã, hoje, ele diz agora. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Por favor, nos coloquemos de pé. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, por favor. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Por que o Senhor diz agora? Porque a gente não sabe daqui a 1 minuto se estamos vivos. Eu já vi, você já viu pela internet, pastores pregando e de repente morre. Irmãos na igreja participando do culto e termina o culto e o irmão não se levanta quando chega lá. Dormiu no Senhor. Por isso que a salvação é agora. Tem alguém em nosso meio que quer agora entregar sua vida a Jesus? Se tiver, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você estiver em casa e quiser entregar sua vida a Jesus, aonde você estiver, dobre o seu joelho na sua casa e diga, Jesus, a partir de hoje, entra na minha vida. Fazendo isso, procura qualquer igreja evangélica e vai congregar lá. Que Deus abençoe.